Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 16. Capítulo 118. Ele já havia aprendido sobre os panteões bíblico e nórdico. O surgimento de um deus oriental não era particularmente surpreendente. Mesmo que fosse verdade, este não era o Sun Wukong real, apenas um herdeiro do título. Havia ainda menos motivos para preocupação. Sir Zestes, no entanto, hesitou. Ele não entendia por que Kaito se importava com o Buda vitorioso. Seu pensamento imediato foi que Kaito pudesse ter alguma conexão com os deuses orientais. Agora Sir Zestes estava preocupado em como apaziguá-lo. Kaito era diferente agora. Embora Sir Zestes anteriormente o considerasse talentoso, agora reconhecia Kaito como um gênio que exigia atenção séria. Um futuro ser transcendente, isso beneficiaria muito toda a raça dos demônios. Como ele se envolveu com os deuses orientais? Sua verificação de antecedentes tinha sido completamente limpa. Sir Zestes sentiu-se perturbado. Agora que Kaito era um demônio, ele não podia deixar um talento desses escapar. Enquanto isso, Biko estava confuso. Eles nunca haviam se conhecido antes, e ele não conseguia entender a origem da estranha boa vontade de Kaito. No entanto, Kaito não parecia particularmente preocupado com ele. Era bizarro, mas ele não tinha tempo para remoer isso. Aquelas divindades rurais do norte estavam causando problemas novamente. Era hora de chamar o Imperador Dragão Branco de volta para uma briga. Independentemente da sua conexão com o original, eu sou diferente. Eu vivo uma vida de liberdade, declarou ele, girando seu bastão de ferro enquanto uma energia poderosa surgia dele. Ao contrário do poder sagrado ou do poder demoníaco, Biko empunhava senjutsu ou artes sábias. Outro poder inteiramente novo. Ele bateu o bastão no chão, e um círculo mágico de senjutsu se materializou sob seus pés, desestabilizando o espaço ao redor deles. Parecia ser um círculo de teletransporte. Kaito não interferiu, observando silenciosamente enquanto as duas figuras eram envolvidas pelo círculo. Estou indo, ansioso pelo nosso próximo encontro. Eu o derrotarei então, declarou Vali seriamente. Embora soubesse que atualmente não era páreo para Kaito, seu espírito de luta não havia diminuído nem um pouco, apenas se intensificou. Aguardo você a qualquer momento, respondeu Kaito com indiferença. Vupt! Vali e Biko desapareceram enquanto se teletransportavam pela fenda, e a invasão finalmente chegou ao fim. Os líderes das três facções combinaram seus poderes para retornar da lacuna dimensional para o mundo real, assinando com sucesso o Tratado de Paz. O Tratado de Paz tão conturbado foi finalmente estabelecido. Certo, você pode nos contar sobre sua situação atual? Rias, profundamente preocupada com a real condição de Kaito, finalmente falou. Até as grandes figuras como Sir Zestes voltaram a atenção para ele. Claramente, todos estavam curiosos. Afinal, era o lendário estado de transcendente. Kaito riu ironicamente. Eu progredi oficialmente para o ranking de demônio de classe alta. Mas, para ser sincero, não sei como explicar o que vocês chamam de transcendência. Conte-nos sobre sua experiência geral, disse Serafal Leviatã, piscando para Kaito com o olho direito, um brilho lúdico como de uma garota mágica. Kaito lançou a Serafal um olhar um tanto confuso. Essa rei demônio tinha uma personalidade bastante peculiar. Simplesmente falando, é como uma manifestação da força de vontade, explicou ele, escolhendo palavras que eles pudessem entender. Por exemplo, eu sou um demônio de classe alta agora, e tenho uma espada na minha mão. Ele pegou um graveto de aparência reta. Todos, eles encararam o graveto na mão de Kaito. Suas expressões eram uma mistura de diversão e seriedade enquanto ouviam atentamente. Geralmente, quando um demônio de classe alta como eu alcança algo significativo, a arma que ele usa ganha algum renome, certo? Nesse ponto, as pessoas podem chamar esta espada de espada do demônio de classe alta. Ponto. Eles ainda não entendiam bem. Mas Kaito continuou. Assim, sua essência muda. É a minha vontade, como um demônio de classe alta, que imbui esta espada com um atributo lendário. Em outras palavras, pá, Kaito deu um golpe com o graveto. Embora fosse um graveto comum, seu material inalterado e Kaito não tivesse usado nenhum poder demoníaco, ele emitiu uma explosão de energia de espada, esculpindo um corte de quase 10 metros de comprimento no chão. Todos ficaram estupefatos. Eu não entendi nada, disse Serafal, pressionando a mão na testa em perplexidade. Se um demônio de classe alta como Kaito podia fazer isso, por que reis demônio como Sir Zestes, que eram mais fortes que ele, não podiam alcançar o mesmo? De qualquer forma, a espada de um rei demônio deveria soar muito mais impressionante do que a espada de um demônio de classe alta, certo? Kaito deu de ombros. Isto é provavelmente o poder da vontade e da crença. Porque eu a estou segurando, ela se transforma de um graveto em uma espada de demônio de classe alta, transcendendo sua essência original. Isso significa que você pode criar armas sagradas à vontade? Sua Ascalon é uma arma sagrada agora? Rias indagou. Ela pode se tornar uma arma sagrada sob a influência da minha vontade. Se eu cessar essa influência, ela volta a ser uma espada sagrada. Esta transcendência ainda é limitada pelo material. Mesmo que um graveto comum transcenda sua essência, não pode se comparar ao poder de uma verdadeira arma sagrada. Todos sorriram ironicamente. A explicação de Kaito resumia-se a uma única afirmação. É um talento. De fato, se a transcendência fosse tão facilmente compreendida, não haveria apenas um caso registrado em toda a história, o próprio Kaito. Incapazes de obter uma explicação completa de Kaito, todos pareceram relativamente conformados.
Afinal, a transcendência, assim como o controle absoluto de Kaito, era algo inalcançável para os outros. Eles não pressionaram mais o assunto. Algumas coisas eram simplesmente impossíveis. Tendo alcançado seu nível de poder, eles entendiam essa verdade simples. Bem, suponho que este assunto esteja resolvido. Ah, verdade. Eu gostaria de ficar nesta cidade por mais um tempo. Está tudo bem? Azazel perguntou, olhando para Rias, já que este era nominalmente o território dela. Claro. Na verdade, há algo que eu gostaria de pedir a você, disse Cirzexes com um sorriso, seu olhar percorrendo os servos de Rias. Todos possuíam um imenso potencial, ainda não totalmente realizado. Esta era uma boa oportunidade. Sem problemas. Estou cansado, então vou voltar agora. Azazel concordou sem nem perguntar o que era, ativando um feitiço de teletransporte e desaparecendo. Kaito, no entanto, chamou por Michael, que estava prestes a retornar ao céu. Senhor Michael, por favor, espere. Eu tenho um pedido. O que é? Qualquer coisa dentro do meu poder. É sobre Ásia e Xenovia, disse Kaito com um sorriso gentil. Já que o tratado de paz foi assinado, você poderia permitir que elas continuem rezando para Deus? As duas garotas eram incrivelmente puras. Era essa pureza que as tornava tão cativantes e radiantes. Ambas passaram por muito antes de se tornarem demônios, mas sua fé devota permanecia inabalável. No entanto, como demônios, elas não podiam mais rezar sem sofrer dor e intensas dores de cabeça. Kaito testemunhou o sofrimento delas. Agora era o momento perfeito para pedir a Michael que resolvesse esse problema. Michael fez uma pausa diante do pedido de Kaito, seu olhar recaindo sobre Ásia e Xenovia. Ele reconhecia as duas garotas, outrora entre as crentes mais devotas. Era uma pena que o destino as tivesse levado por esse caminho. Ásia e Xenovia. Sim. Eu lhes pergunto, mesmo que Deus não exista mais, vocês ainda desejam rezar para ele? Ásia respondeu com fervor, sim, eu quero continuar rezando. Xenovia assentiu em concordância. Eu também. Irina Shidou deu um passo à frente, a culpa evidente em sua voz. Eu as julguei mal antes. Eu realmente sinto muito. Eu carrego alguma responsabilidade pelo que aconteceu, disse Michael suavemente. Lord Michael, seria um símbolo apropriado de paz, sugeriu Cirzexes com um sorriso. De fato, ter dois demônios que podem rezar para Deus sem danos. Isso não soa mal. Michael sorriu, sinalizando sua concordância. Então, eu modificarei o sistema após retornar ao céu. Vocês duas venham comigo. Irina pode trazê-las de volta amanhã. Ásia e Xenovia ficaram radiantes. Sim. A freira de coração puro lançou-se animadamente nos braços de Kaito. Kaito, eu posso ir para o céu. Kaito riu, acariciando os cabelos loiros de Ásia. Lembre-se de tirar muitas fotos. O céu, ele mesmo não estivera lá. Ele não estava particularmente interessado, mas entendia a empolgação de Ásia e Xenovia. Elas eram crentes devotas, e o céu sempre fora o objetivo delas. Sim, Kaito, eu te amo mais que tudo, declarou Ásia em voz alta, beijando Kaito na bochecha na frente de todos. A Ásia, Rias começou a falar, mas parou. Ela estava prestes a fazer o mesmo, mas fora antecipada. Ora, a Ásia é tão ousada, a Keno Imejima deu uma risadinha. Kaito sorriu após o beijo de Ásia. Certo, não deixe o Sr. Michael esperando. Vai e volte logo. Ele então se voltou para Xenovia. Você pode rezar livremente de agora em diante, Xenovia. Esse sim. Olhando nos olhos gentis de Kaito, Xenovia ficou momentaneamente cativada. Ela corou ao voltar a si. Este garoto era verdadeiramente bondoso. Não era à toa que Rias, Ásia e as outras. Xenovia percebeu que ela também estava sendo atraída pelo charme de Kaito. Poderoso e confiante, porém gentil e confiável. O brilho dele era deslumbrante. Finalmente, com tudo resolvido e já ficando tarde, todos começaram suas jornadas para casa. Com um clarão de luz mágica, Kaito voltou para sua casa acompanhado por Rias. Sempre que ele estava em casa, ela quase sempre acabava na cama dele. De volta à sua casa, uma expressão relaxada suavizou as feições de Kaito. Muita coisa aconteceu hoje. Sim, eu não esperava tantas reviravoltas inesperadas, concordou Rias. Mas tudo acabou agora, disse Kaito com um leve sorriso. Vou tomar um banho. Posso finalmente relaxar. Ele trocou os sapatos e seguiu em direção ao banheiro. Capítulo 119. Ah, espere por mim. Rias o seguiu. Alguns minutos depois, a banheira estava cheia. A água quente continuava a fluir da torneira enquanto Kaito e Rias relaxavam juntos com expressões descontraídas. Fica um pouco apertado com duas pessoas, disse Rias com um sorriso. Bem, banheiras geralmente são feitas para uma pessoa só. Não era como se todo mundo tivesse um castelo como a Rias. Um pensamento cruzou a mente de Rias. Como ela frequentemente ficava na casa de Kaito, deveria sugerir uma reforma. Esta casa era uma herança dos pais de Kaito, no entanto, então ela não tinha certeza se ele estaria disposto. Kaito, acariciando gentilmente os seios de Rias, riu. Acho que o real motivo de parecer apertado é este aqui. A Rias gemeu suavemente, dando uma risadinha enquanto se encostava nele. Você ficou safado. Eu não acho que a culpa seja minha. Até a Ásia, aquela freirinha pura e inocente, é insaciável todas as noites. Você é quem a corrompeu, Rias. Kaito transferiu a culpa de brincadeira. A Ásia ficou assim por sua causa. Honestamente, eu nem te mimei direito por dias. Rias envolveu os braços no pescoço de Kaito. Agora que finalmente temos um tempo livre, deixe-me te mimar apropriadamente. Com essas palavras, ela baixou a cabeça e o beijou. Um bom dia começa ao acordar pela manhã.
Quando os primeiros raios da aurora espreitaram pelas cortinas, Kaito acordou. O treinamento da noite passada o deixou revigorado. Tendo rompido seu gargalo, ele finalmente podia aumentar seu poder sagrado demoníaco novamente. No momento em que acordou, sentiu um corpo quente pressionado contra o seu. Virando a cabeça, viu o rosto adormecido e pacífico de Rias. Seu cabelo carmesim emoldurava suas feições requintadas, fazendo-a parecer bela e sedutora em seu sono. E eles ainda estavam unidos. Kaito levou a mão à testa, exatamente como eles passaram a noite. Rias, ele deu um tapinha gentil nas costas dela. O corpo aninhado contra ele se mexeu, e Rias abriu os olhos preguiçosamente. Ela olhou para ele, então de repente se inclinou e o beijou suavemente. Deixe-me dormir um pouco mais, querido, murmurou ela, as pálpebras fechando-se novamente. Vou para o meu treinamento matinal, disse Kaito, levemente exasperado. Ele removeu cuidadosamente o braço de Rias de sua cintura, e eles finalmente desconectaram. Depois de se lavar, Kaito foi para o lado de fora e começou sua rotina habitual de treinamento. No entanto, após seu recente avanço, exercícios que antes eram desafiadores agora pareciam sem esforço. Ele completou toda a rotina sem sequer suar. Isso é ruim. Este regime de treinamento não é mais eficaz. Kaito sentiu uma sensação de perplexidade. Suas confiáveis flexões e corridas de longa distância não estavam mais proporcionando nenhum benefício. O que ele deveria fazer agora? Após uma rápida avaliação, Kaito percebeu que, com sua condição física atual, provavelmente teria que correr em velocidade máxima por um dia inteiro para conseguir um treino sequer leve. Correr o dia todo? Que tipo de treinamento é esse? Ele voltou para casa preocupado e encontrou Rias acordada. Ela estava radiante, sua beleza realçada pelos afetos de Kaito. Bom dia! Ela saiu da cama sem roupa, espreguiçou-se languidamente e depois veio abraçá-lo suavemente pela cintura. Por que você parece tão preocupado? Kaito explicou sua situação, deixando Rias sem palavras por um momento. É mesmo? Para esse problema, talvez você tenha que consultar o meu irmão. Rias também sorriu ironicamente. Então o físico de Kaito já havia atingido esse nível? Não era de admirar que ele ainda estivesse cheio de energia ontem à noite, enquanto ela estava exausta. Vamos para a escola primeiro. Kaito decidiu não remoer o assunto. Depois de arrumar os vestígios de sua noite apaixonada, eles seguiram para a escola. Os membros do grupo se reuniram na sala do clube de pesquisas ocultas. Ásia e Shinobi haviam retornado também. Inesperadamente havia outra pessoa presente. Azazel, governador-geral dos Anjos Caídos. O que você está fazendo aqui? Rias perguntou, estupefata, olhando para o anjo caído sentado em sua cadeira, com os lábios tremendo. Ele certamente se sentia em casa. Sua mão se recuperou. Kaito, por outro lado, estava calmo, cumprimentando-o casualmente. Este é um braço protético que eu fiz. Tem muitas funções. Eu queria fazer isso há um bom tempo. Azazel exibiu seu braço esquerdo mecânico. A prótese se transformou em várias ferramentas e, finalmente, transformou-se em um lançador de foguetes que voou pela sala do clube. Kaito ficou sem palavras. Isto era praticamente ascensão mecânica. Você ainda não respondeu à minha pergunta, reclamou Rias. A verdade. Prometi ao seu irmão que viria ensinar algumas coisas a todos vocês. Todos vocês têm um grande potencial, incluindo você, Kaito. Você deve estar enfrentando algumas dificuldades agora, certo? Disse Azazel com um sorriso. Os olhos de Kaito brilharam. Então era isso. Esses figurões definitivamente sabiam a solução. Sim, meu treinamento físico não é mais eficaz. Tis, está vendo? É isso que acontece quando amadores usam métodos ineficientes, suspirou Azazel. Garoto, você tem tanto talento. Por que não usa o cérebro para treinar? Observe atentamente. O governador-geral dos Anjos Caídos soltou um grito baixo, o poder sagrado surgindo dentro dele. Kaito sentiu imediatamente a mudança. Seu corpo estava sendo temperado conforme o poder sagrado fluía através dele. Kaito piscou, a compreensão surgindo. Ele não pôde deixar de balançar a cabeça e rir. A solução era tão simples. Você estava pensando demais no problema, não estava? Azazel transmitiu o método corporal para Kaito. Este método de treinamento requer a força corporal de um demônio de classe alta para ser usado. Você por acaso atende aos requisitos agora? Kaito acariciou o queixo. Então, isso significa que não preciso mais acordar cedo para o treinamento matinal? Os olhos de Rias brilharam enquanto ela se inclinava perto do ouvido de Kaito. Então teremos mais tempo pelas manhãs. Ora, tempo? Tempo para quê? Perguntou Akeno Imejima em alerta, com um sorriso perigoso no rosto. Rias devia estar agindo pelas costas dela ontem à noite. Não é da sua conta, retrucou Rias com um sorriso provocador. Que maldosa. Akeno sorriu e se inclinou perto do ouvido de Kaito, sussurrando. Vou te procurar hoje à noite. O ouvido dele formigou. Seu coração formigou ainda mais. Akeno, aquela raposa. Nesse momento, Azazel pareceu se lembrar de algo e disse de repente com um sorriso. A verdade. Cirzexes me pediu para passar um recado para todos vocês. O que é? Azazel limpou a garganta e imitou a voz de Cirzexes. Em nome de Cirzexes Lúcifer, ordeno que todos os membros do grupo de Rias vivam juntos na casa de Kaito e compreendam plenamente a importância do contato pele a pele. Ele realmente disse isso? Kaito não pôde deixar de retrucar. O que seu cunhado o Rei Demônio estava pensando, intrometendo-se nesse tipo de coisa? Claro que disse. Não subestime seu potencial. Azazel piscou para Kaito.
Garoto, você é um cara de sorte. Já garantiu a Rias propriamente? Sim. Nada mal. Você tem um pouco do meu charme. Como meu aluno, você deve ser decisivo assim. Quem é seu aluno? Kaito não gostou do comentário. Eu posso acabar te dando um soco. Tis, você não tem respeito pelos mais velhos, garoto. Rias corou. O que está acontecendo aqui? Ela murmurou levemente exasperada. Meu irmão é tão estranho. Mas como é uma ordem de um rei demônio, não há nada que possamos fazer. Akeno deu uma risadinha. Kaito, a Akeno está indo para sua casa. Bem-vinda. Se precisar de ajuda com a mudança, é só me avisar, assentiu Kaito. Não precisa. Eu sempre carrego meu dote comigo. Rias, Akeno. Kaito balançou a cabeça impotente enquanto as duas garotas começavam a discutir novamente. Pensando bem, hoje era quarta-feira. Depois da escola, ele deveria ir à casa das quíntuplas Nakano. Após o término das aulas, todos continuaram com suas atividades de clube. As atividades do clube de pesquisas ocultas envolviam naturalmente o atendimento de pedidos de clientes. Kaito pegou o telefone e descou o número de Miku Nakano. A ligação conectou e a voz levemente nervosa de Miku surgiu. Alô? Miku, você está em casa? Ishika, Itsuki e eu voltamos, mas a Nino e a Yotsuba ainda estão fora. Kaito disse, então espere por mim em casa. Vou chamar a Nino e a Yotsuba de volta. É hora de testar os resultados de nossas sessões de tutoria. Tudo bem. Miku desligou o telefone, encarando-o enquanto respirava fundo. Capítulo 120. A escola havia postado os resultados dos exames no início daquele dia, mas as quíntuplas haviam concordado em esperar por Kaito antes de comparar as notas para ver quem tinha ficado no topo. Miku Nakano olhou para seus próprios resultados. Sem dúvida, era a maior nota que ela já havia recebido em um exame. Ela conseguiu. Ela era número 1 entre as 5 irmãs. Se conseguisse a nota mais alta, ela se confessaria para Kaito. Essa era a resolução que Miku havia tomado firmemente. No entanto, Miku não percebeu a mudança sutil na expressão de Ishika Nakano. Kaito teletransportou-se diretamente para a escola das quíntuplas. De acordo com Miku, Itsuba ainda estava nas atividades do clube. Naquele momento, Itsuba Nakano estava diante dos membros de seu clube de basquete, com uma expressão preocupada, sem saber como abordar um assunto difícil. Presidente do clube. O que foi, Itsuba? Você foi incrível hoje. Nós realmente não poderíamos ficar sem você no clube. A presidente do clube deu um tapinha alegre no ombro de Yotsuba. Suas palavras deixaram Yotsuba sem fala. Ela queria sair do clube, mas temendo não saber como recusar, não conseguia se obrigar a contar aos outros membros. Especialmente diante de seus olhares expectantes, tornava-se ainda mais difícil proferir as palavras de recusa. Haha, Itsuba, vamos continuar o treino. Temos oponentes ainda mais fortes para derrotar amanhã. Sem problemas. Com nossa craque Yotsuba, com certeza vamos esmagá-las num instante. As palavras entusiasmadas delas deixaram Yotsuba sem saber o que dizer. Enquanto lutava com seu dilema, Itsuba ouviu de repente uma voz familiar. Itsuba. Kaito, o que você está fazendo na nossa escola? Itsuba ficou assustada ao ver Kaito. Os outros membros do clube também pareceram surpresos. Um aluno de outra escola? Estranho. Como você passou pelo segurança? Kaito sorriu gentilmente para Yotsuba e dirigiu-se aos outros membros do clube. Estou aqui para levar a Yotsuba para casa. Mas a Yotsuba ainda tem atividades do clube. São apenas atividades de clube. Tudo bem se ela faltar. Os estudos dela são mais importantes agora. Temos uma partida muito importante amanhã. Sério, estudar pode esperar, exclamou uma integrante do clube. Pega no meio, Itsuba sentiu-se perdida. Justo quando ela estava prestes a falar, Kaito disse friamente, suas prioridades parecem estar trocadas. Se um estudante não prioriza seus estudos, ele pode ao menos ser chamado de estudante. Sua expressão permaneceu calma, mas suas palavras carregavam uma pressão implícita que fez as garotas recuarem. A aura atual de Kaito fora aprimorada por batalhas intensas e lapidada por experiências de vida ou morte. Essas garotas comuns ficaram intimidadas com um único olhar. Tão assustador. Ele é tão dominador. Esses pensamentos passaram pelas mentes delas, mas nenhuma ousou falar na presença de Kaito. Kaito não tinha desejo de intimidar essas garotas. Ele não era tão mesquinho. Ele simplesmente disse a Yotsuba, está decidido então. Cuide dos procedimentos de retirada e venha para casa rapidamente. Tudo bem. Itsuba não pôde deixar de sentir uma mistura de diversão e exasperação. O problema com o qual ela lutou por tanto tempo foi resolvido por Kaito em apenas algumas palavras. Ela caminhou em direção aos membros do clube, oferecendo um sorriso de desculpas. Desculpem, pessoal. Eu realmente quero sair do clube. Quero usar o tempo extra para focar nos meus estudos. Kaito, parado a uma curta distância, sorriu levemente. Itsuba finalmente aprenderá a recusar os outros diretamente. Ele só precisava dar a ela um pequeno empurrão. Fora da escola, Kaito chamou um táxi e disse a Yotsuba, você vai de táxi para casa primeiro. Ainda preciso buscar a Nino. Nos encontramos na sua casa. Tudo bem. Minhas notas desta vez com certeza vão te surpreender, disse Yotsuba animada.
Estou ansioso por isso, Kaito riu baixo. Após observar o táxi se afastar, ele se teletransportou para a localização de Nino. Nino Nakano estava dentro de uma loja de presentes, com uma expressão levemente perturbada no rosto. O que devo comprar para ele? A mulher de meia-idade que era dona da loja apenas sorriu, sem dizer nada. Ela vira inúmeros jovens como aquela entrarem para comprar presentes. Quando Kaito chegou, guiado por seus sentidos, Nino ainda estava olhando as vitrines, perdido em pensamentos. Nino virou-se para ver Kaito entrando na loja de presentes. Ela ficou assustada. Como você me encontrou? Não foi difícil, Kaito respondeu vagamente. Ele olhou para os itens na loja e perguntou. O que você está comprando? Já escolheu? Não me apresse, ainda estou procurando. Nino tentou manter a compostura, mas sentia-se nervosa por dentro. Por que ele apareceu de repente? Ela estava planejando surpreendê-lo. Mas por outro lado, ele não sabia que ela estava escolhendo um presente para ele, certo? O que você planeja comprar? É um presente para alguém? Kaito perguntou casualmente. Sim, é. Você vê algo que goste? Nino perguntou nervosamente. Isso não seria apropriado. O que eu gosto pode não ser o que eles gostam, Kaito recusou. Ele não sabia para quem Nino estava comprando o presente, mas definitivamente não era para ele. Não seria certo ele escolher. Não seja tão difícil. Apenas escolha algo. O rosto de Nino corou enquanto ela falava. Tudo bem, tudo bem. O destinatário é homem ou mulher? Homem. Kaito perguntou diretamente. Você gosta dele? Sim. E daí? Você tem algum problema com isso? Disse Nino, fingindo compostura. Só estou zelando por você. Kaito sorriu levemente, examinando os itens antes de apontar para um cinto masculino e um relógio. Estes dois são muito bonitos. Se fosse você, qual escolheria? Nino perguntou timidamente, elogiando-se internamente por sua esperteza. Que melhor maneira de descobrir do que perguntar diretamente ao destinatário? O cinto, Kaito respondeu com um sorriso. Por que não um relógio? Kaito sorriu, exibindo o relógio masculino de edição limitada em seu pulso, um presente de Mai Sakurajima. A maioria das garotas dá relógios de presente para os rapazes. O cara de quem você gosta já pode ter recebido um. Nino Nakano. Kaito estivera genuinamente tentando ajudar Nino, oferecendo conselhos atenciosos. No entanto, ele não previra que sua resposta murcharia Nino como um balão furado. Encarando o relógio no pulso de Kaito, Nino sentiu-se perdida. Alguém já tinha dado um relógio a Kaito? Quem deu a ele? Droga, alguém chegou antes dela. Com sentimentos mistos, Nino comprou o cinto, colocando-o cuidadosamente em sua bolsa. Independentemente disso, ela não estava pronta para desistir. Kaito não dissera que tinha alguém de quem gostava, o que significava que ela ainda tinha uma chance. Nino era do tipo que perseverava assim que colocava algo na cabeça. Vamos voltar. Todos estão esperando, disse Kaito, virando-se para Nino. Quer que eu te leve voando? É? Sério? Como você fez com a Ishika da última vez? Os olhos de Nino brilharam. Depois que Kaito levou Ishika para casa voando, ela contou às irmãs sobre isso, deixando-as com inveja. Todas queriam vivenciar isso, mas tinham vergonha de pedir. Kaito sorriu. O que a Ishika te contou? Que foi emocionante. As palavras de Nino escondiam o verdadeiro sentimento compartilhado entre as irmãs. Todas achavam que ser carregada pelo céu era incrivelmente romântico. Então vou deixar você vivenciar isso adequadamente. Kaito sorriu, abaixando-se e pegando Nino nos braços em um estilo carregar princesa. Como Nino, assim como humanos comuns, carecia de poder demoníaco, ela não podia passar por seus círculos mágicos. Essa era a única maneira de levá-la para voar. Como esperado, o estilo carregar princesa encantou Nino, e ela não conseguiu conter o sorriso largo que se espalhou por seu rosto. Era realmente o carregar princesa. Os braços dele eram tão fortes. Desde que tocará no braço de Kaito e sentirá seu físico firme, Nino frequentemente fantasiava sobre como seria ser segurada por ele. Ela nunca pensou que seu sonho se realizaria. Incontrolavelmente apaixonada, Nino sentiu uma atração estranha por Kaito. Talvez fosse sua aura única e distinta, do tipo que o fazia se destacar na multidão. De fato, desde que se tornará um demônio e aceitará seu verdadeiro eu, o comportamento livre e confiante de Kaito tornará-se mais pronunciado. Somado à sua natureza calma, era difícil não notá-lo. Kaito, alheio à paixão de Nino, presumiu que a empolgação dela vinha da emoção de voar. Afinal, ele não podia ler mentes, e o coração de uma jovem garota podia ser tanto fácil de entender quanto incrivelmente difícil de decifrar. Ele carregou Nino de volta para o apartamento das quíntuplas, onde Yotsuba já havia chegado. Ao ver Kaito entrar pela janela voando com Nino nos braços, Miku estufou as bochechas em um acesso de ciúmes. Qual é o significado disso? O olho de Ishika tremeu ao presenciar a cena. O quê? É apenas uma maneira mais rápida de voltar. Por que o alvoroço? Nino fingiu indiferença, mas os cantos erguidos de seus lábios traíam sua satisfação. Kaito acomodou-se no sofá da sala, seu olhar calmo enquanto observava as 5 irmãs diante dele. Agora que todos estão aqui, entreguem suas provas. As 5 irmãs trocaram olhares e solenemente retiraram seus testes das bolsas. Kaito também levava as provas parciais a sério. Era um ponto crucial. Se passassem, ele essencialmente teria completado o pedido delas antes do prazo. Após revisar todas as 5 folhas de pontuação, um sorriso agraciou o rosto de cada quíntupla. Capítulo 121. Elas tinham, é claro, verificado secretamente suas notas. Nada mal, todas vocês passaram.
Eba! Todas comemoraram. Um sorriso tocou os lábios de Kaito. O trabalho duro delas nas últimas semanas valeu a pena. Todas as 5 irmãs passaram nos exames. Especialmente a Ishika. Você teve a nota mais alta entre as 5. Ele ofereceu um elogio discreto, mas suas palavras atingiram Miku Nakano como um relâmpago. Ishika, teve a nota mais alta? Miku olhou para Ishika Nakano em descrença. Ela dissera a Ishika que se conseguisse a nota mais alta se confessaria para Kaito. Mas agora, Ishika alcançara a pontuação máxima. Ela não tinha deixado de estudar tanto assim? Ishika Nakano pareceu soltar um suspiro de alívio. Eu tive a maior nota? Isso é surpreendente, hahaha. Ela riu como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros, mas seu olhar vagava, evitando os olhos de Miku. Afinal, ela estivera estudando secretamente. Mesmo estando cansada do trabalho, o pensamento de Miku se confessando para Kaito se conseguisse a nota mais alta fora insuportável, porque ela também gostava de Kaito. Como irmã mais velha, ela deveria cuidar de suas irmãs mais novas, mas entregá-lo para Miku assim tão fácil, ela sentia uma pontada de relutância. Ishika e Miku estavam travando uma batalha silenciosa de vontades, sem serem notadas pelos outros. Então, Nino Nakano levantou-se. Tudo bem. Para comemorar esta ocasião memorável, tem um anúncio. A atenção de todos voltou-se para Nino. Ela abriu a bolsa e puxou o presente que comprará, apresentando solenemente a Kaito. Eu gosto de você. Todos. As outras 4 irmãs ficaram em silêncio absoluto de espanto. Kaito olhou para o presente familiar em sua mão, piscando surpreso. O que está acontecendo? Nininino. A voz de Miku tremeu. Isso. A expressão de Ishika era de assombro. Nino. Itsuba gaguejou após um atraso de 2 segundos, parecendo dividida entre falar e permanecer em silêncio. Itsuki, com a boca cheia de bolo, quase engasgou. Ela engoliu rapidamente um pouco de água, então encarou Nino com uma expressão boquiaberta. Kaito, no entanto, manteve a compostura. Após a surpresa inicial, ele cerrou levemente os lábios. Eu entendo. Mas Nino, eu sou um demônio. O que isso importa? Não há regra dizendo que não posso gostar de um demônio, e não há regra dizendo que um demônio não pode gostar de um humano, certo? Nino Nakano era verdadeiramente corajosa. Olhando para ela, Kaito ficou surpreso. Ele explicou pacientemente. O que quero dizer é que demônios e humanos têm valores morais diferentes. Eu tenho várias garotas de quem gosto, tanto humanas quanto demônios. Isso é diferente das perspectivas humanas, e você não sabe muito sobre mim. Você ainda gostaria de mim mesmo sabendo disso? Todos ficaram pasmos com as palavras de Kaito. De fato, elas nunca tinham realmente considerado essas coisas. Vê? Seus sentimentos por mim são mais por curiosidade e admiração por poderes sobrenaturais, Kaito disse calmamente. Agora que os termos do nosso acordo foram cumpridos, talvez todos devessem tirar um tempo para reconsiderar. O silêncio caiu sobre a sala. Ninguém esperava que Kaito dissesse coisas tão surpreendentes. Não apenas ele já tinha alguém de quem gostava, mas tinha muitas. Então, o que os sentimentos dela sequer significavam? Esses pensamentos giravam em suas mentes, criando uma sensação de confusão. Kaito era tão direto, expondo a nítida diferença em suas visões de mundo, assim como fizera com Mai Sakurajima. Enquanto estavam perdidas em pensamentos, a porta abriu-se de repente. Um homem de meia-idade de terno, com uma postura digna, parou à entrada, acompanhado pelo motorista que levava as irmãs para a escola todos os dias. As 5 irmãs congelaram. Papai? Elas falaram em uníssono. Os olhos de Kaito encontraram os do homem. Então, este era o pai das quíntuplas. Pelo que ele sabia, este homem não era o pai biológico delas. A mãe as criará sozinha antes de conhecer e se casar com um médico, o homem que agora estava diante dele, Maru Nakano. Era louvável da parte dele aceitar 5 filhas como suas. Temos um convidado? Maru Nakano entrou com sua expressão severa, não dando a impressão de ser alguém fácil de abordar. Kaito levantou-se, respondendo suavemente, peço desculpas pela intrusão. Meu nome é Kaito. Kaito, é? Já ouvi falar de você, disse Maru Nakano com indiferença. Minhas filhas estiveram sob seus cuidados por algum tempo. Vendo o comportamento sério do pai, as irmãs ficaram preocupadas. Elas sabiam que a personalidade severa do pai frequentemente intimidava os outros, fazendo-o parecer inacessível. O pai, o que o traz de volta a esta hora? Ishika perguntou rapidamente, forçando um sorriso. Hoje é o dia em que os resultados dos exames de meio de semestre são divulgados. Eu não esqueci, Maru Nakano respondeu calmamente, seu olhar varrendo os boletins sobre a mesa. Todas vocês passaram. Isso é surpreendente. É graças ao Kaito. Ele tem nos dado aulas recentemente. Itsuba interveio rapidamente. Ela tinha a sensação de que seu pai não era muito receptivo com Kaito. É mesmo? Então devo expressar minha gratidão. Maru Nakano escrutinou Kaito da cabeça aos pés. Kaito encontrou o olhar dele com calma, seu comportamento composto incomum para um jovem de 17 anos. Maru Nakano ficou levemente surpreso. Ele sabia da existência de Kaito há algum tempo. Afinal, o motorista praticamente vira as quíntuplas crescerem e relataria qualquer coisa incomum acontecendo ao redor delas. Pelo que parecia, este jovem era de fato excepcional. Não admira que suas filhas tivessem mudado tanto desde a chegada dele. Kaito, venha comigo. Vamos conversar sobre o progresso recente das minhas filhas. Ele convidou Kaito para seu escritório.
Kaito sorriu e o seguiu, mantendo a compostura. Maru Nakano sentou-se em sua cadeira, exalando uma aura de autoridade. Você pode não saber, mas eu estava considerando contratar um tutor para elas. Então você apareceu. Devo compensá-lo por seus serviços. Elas são minhas amigas. Ajudá-las não foi problema nenhum. O senhor não precisa se preocupar com isso, senhor Nakano. É mesmo? Apenas amigas? Maru Nakano olhou diretamente nos olhos de Kaito, com uma pitada de pressão em seu olhar. Kaito sorriu, parecendo inabalável. Sim, eu gosto de passar tempo com elas. Talvez o pai tivesse sentido algo? Miku, por exemplo, era bem óbvia sobre seus sentimentos. Kaito percebera isso há muito tempo. Miku, que normalmente nem pensaria em cozinhar, agora estava aprendendo como fazer. Não era difícil descobrir quem inspirara tal mudança. Maru Nakano olhou para Kaito intensamente. Estou muito satisfeito com o progresso das minhas filhas, e isso é graças à sua ajuda. Como pai delas, eu lhe agradeço. Bem, falando nisso, se o senhor me permitir, senhor Nakano, vá em frente. O senhor deveria passar mais tempo com suas filhas, Kaito disse calmamente. Se não me engano, esta é a primeira vez que o senhor vem em casa este mês. Maru Nakano ficou em silêncio. Este garoto, ele sequer sabia que esta era a sua primeira vez em casa este mês? Quantas vezes ele estivera na casa delas? Vou ajustar minha agenda de trabalho, Maru Nakano finalmente disse. Então não há mais nada a discutir. Está ficando tarde, senhor Nakano. Vou me retirar agora. Kaito sorriu e levantou-se para se despedir. Vá com o meu carro. Não é necessário. Vim com a minha moto, Kaito disse casualmente, inventando uma desculpa. Então não vou acompanhá-lo até a saída. Quando Kaito chegou à porta e estava prestes a sair, Maru Nakano chamou-o subitamente, com a voz baixa e ameaçadora. Kaito, eu não vou deixar você ficar com as minhas filhas. Kaito virou-se para ver o olhar do pai, frio com uma pitada de ciúmes. Suas filhas estavam sendo perseguidas e, como esperado, o primeiro a se sentir ameaçado era o pai. Kaito riu baixo. Então o senhor terá que vigiá-las de perto. Há muitos que estão de olho nessas 5 princesas. Com isso, ele sorriu de leve e saiu. Na sala viu todas as 5 irmãs espalhadas no sofá, parecendo agitadas. Um único chinelo jazia abandonado perto da porta do escritório. Era o de Miku. Elas estiveram ouvindo a conversa. Kaito pegou o chinelo e caminhou até Miku, colocando-o ao lado do pé dela. Ela estava usando meias pretas, mas estava descalça de um lado. O rosto de Miku estava corado, absolutamente adorável. Capítulo 122. Eu já vou indo então. Com o nível atual de vocês, a graduação não deve ser um problema. A comissão está oficialmente encerrada. Kaito sorriu gentilmente, despedindo-se das quíntuplas Nakano. A confusão se espalhou pelo grupo. Você não vai voltar? O papai te disse alguma coisa? Honestamente, eu vou lá falar com ele. Nino Nakano bufou prestes a marchar em direção ao escritório. Nada disso aconteceu, disse Kaito, impedindo Nino. Eu não disse. A comissão está completa. O que vocês escolherem fazer a partir de agora depende de vocês. Com isso, ele ativou um feitiço de teletransporte e desapareceu. As irmãs ficaram encarando o lugar onde ele estivera, um sentimento de vazio se instalando em seus peitos. Ou porque ele simplesmente foi embora assim? Foi por causa do que eu disse. Nino gaguejou, agitada. Não, disse Ishika Nakano suavemente, abraçando Nino com carinho. Ele nos deu uma escolha. Ishika, parecendo entender as intenções de Kaito, explicou calmamente. Antes, nossa conexão era devido à comissão dele. Agora, temos que escolher se queremos continuar interagindo com ele, conhecê-lo melhor, ou nos despedirmos aqui. Ela puxou um folheto peculiar, um círculo de invocação demoníaca. De volta à sua casa, Kaito avaliou seus ganhos. Completar a comissão das quíntuplas Nakano rendeu uma recompensa substancial. O preço que ele coletou foi bastante significativo. No entanto, depois disso, ele provavelmente não seria capaz de aceitar outra comissão delas por um tempo. Era uma situação complicada. Kaito suspirou. Embora gostasse das quíntuplas, ele não queria iludi-las, e era por isso que tinha sido direto sobre ter alguém de quem gostava. Ele não tinha interesse em brincar com os sentimentos de ninguém. Sua visão sobre relacionamentos era baseada em consentimento mútuo. Seu próprio harém certamente estava crescendo. Se as quíntuplas não pudessem aceitar isso, era melhor que se distanciassem dele, este demônio. A escolha, no entanto, era delas. Na cozinha, Asia Argento estava preparando o jantar. Sentindo a assinatura de poder demoníaco de Kaito, ela apareceu. Bem-vindo de volta. Kaito ergueu uma sobrancelha, observando a aparência de Asia. O que você está vestindo? Para sua surpresa, Asia estava usando um avental. Apenas um avental. Bem, a Kiryu-san me ensinou. Ela disse que se eu usasse isso, você definitivamente gostaria. Asia murmurou timidamente. Sua inocência e pureza inerentes, resquícios de seu tempo como freira, não haviam desaparecido mesmo após se tornar um demônio. Agora, adornada com este avental Gear, ela deixou Kaito momentaneamente sem palavras. A Kiryu-san que Asia mencionou era Aika Kiryu, uma das amigas humanas mais próximas de Asia na escola. Aquecia o coração de Kaito e ria que Asia, que antes era tão solitária, tivesse finalmente feito amigos na escola. Eles estavam genuinamente felizes por ela. Mas eles não esperavam por isso. Aika Kiryu não era exatamente uma garota convencional. Dizem que ela possuía uma habilidade notável. Mesmo através das calças, ela conseguia medir com precisão o comprimento de um homem. Comparado a essa habilidade, estimar medidas parecia algo totalmente trivial. Realmente aterrorizante.
O que a Kiryu-san tem andado te ensinando? Kaito suspirou. A pequena freira, antes pura e inocente, estava se tornando cada vez mais parecida com um demônio. Bem, você não gostou? Bom, na verdade é bem, legal. Rigorosamente falando, ela não estava errada. Kaito estava ao mesmo tempo divertido e exasperado. Aika Kiryu certamente entendia do que os homens gostavam, mas ela era informal demais. Bom, ele também não era exatamente um exemplo de virtude. Afinal, a reputação de Kaito como o demônio rasga-roupas estava crescendo junto com sua fama. Ele puxou Ásia para perto, beijando seus lábios doces, deixando-a atordoada. Levou um momento para ela se lembrar de que deveria estar cozinhando. Rias voltou de completar um contrato, e ao ver Ásia em seu traje de avental, arquejou maravilhada. É este visual, eu quero usar também. Ela estava claramente encantada, voltando-se animadamente para Kaito. Me ajude a trocar de roupa. Por que você está se juntando a isso? Kaito olhou para ela boquiaberto, sem palavras. Ela queria seguir o exemplo? Mas, Rias apenas de avental. Ele não pôde deixar de imaginar a cena. Parecia bastante atraente. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Kaito. Ah não, a curiosidade tinha falado mais alto. Ele faria a vontade dela. Kaito foi até a cozinha e pegou um avental novo. Rias rapidamente se livrou de suas roupas atuais. Assim que ela vestiu o avental, Kaito pessoalmente amarrou as tiras nas costas dela. Sim, perfeito. E então, como eu estou? Rias jogou seu cabelo carmesim, seus olhos brilhando maliciosamente enquanto olhava para Kaito. Kaito inclinou a cabeça, avaliando-a com um sorriso de canto. Você está ótima. Vire-se, fique de costas para mim e curve-se um pouco. Mantenha as pernas retas. Isso, abaixe o tronco um pouco mais. Rias obedeceu. Ao vê-la assim, Kaito sentiu um golpe crítico atingir o alvo, sua velocidade de ataque no máximo. Avental, quando equipado sozinho, aumenta o poder de ataque contra o sexo oposto em 50%, a taxa de acerto crítico em 50%, o dano de acerto crítico em 100% e a velocidade de ataque em 50%. Ora, que brincadeira é essa de vocês dois? Uma voz sedutora ronronou. Akeno e Mejima havia chegado. Todos do clube de pesquisas ocultas se mudariam para a casa de Kaito hoje. Todos viveriam juntos de agora em diante. Akeno carregava uma pequena mala contendo todos os seus pertences. Akeno, você chegou. Kaito sorriu, pegando a mala dela. Akeno inclinou-se e deu-lhe um beijo na bochecha. Akeno viverá com você de agora em diante. Sim, estou ansioso por isso, respondeu Kaito com uma risadinha. Logo Koneko Toujou e Xenovia chegaram, cada uma carregando sua própria bagagem. Tudo bem se eu e a Ásia dividirmos um quarto, certo? Xenovia perguntou. Dentro do grupo, Ásia e Koneko eram inegavelmente as mais mimadas. Eu fico com aquele quarto, declarou Koneko, escolhendo um aposento antes de fixar seus olhos dourados em Kaito. Se você se atrever a espiar, eu te bato. Eu não sou tão pervertido assim, disse Kaito com uma risada leve. Rias e Ásia trocaram um olhar de falsa desolação. Antes eram apenas as duas disputando a atenção de Kaito. Agora todos estavam entrando na competição. Presidente Ásia, o que vocês estão vestindo? Xenovia encarava os trajes de avental de Rias e Ásia, totalmente perplexa. É a alegria da vida, disse Kaito calmamente, guiando Xenovia até o sofá e sentando-se ao lado de Koneko, passando casualmente um braço sobre os ombros da pequena garota de cabelos prateados. Kaito se corrompeu completamente e comentou Koneko com a expressão inalterada. Ela olhou para ele com seus olhos dourados antes de continuar calmamente a comer seu daifuku de morango. Elas escolheram usar isso por conta própria. Eu não pedi nada, respondeu Kaito com um sorriso. Koneko ofereceu a ele um pedaço de seu daifuku. Kaito olhou para o doce antes de aceitar a mordida. Na cozinha, Rias e Akeno estavam brincando uma com a outra, enquanto o aroma da comida de Ásia flutuava pelo ar. O olhar de Kaito suavizou. Esta casa, antes silenciosa, estava agora cheia de calor e risadas. A propósito, Kaito, deveríamos aproveitar esta oportunidade para pedir ao meu irmão para nos ajudar a expandir a casa? Rias surgiu da cozinha, questionando. Podemos fazer isso? Claro. Só estou preocupada que você possa ficar relutante, já que esta é a casa que seus pais deixaram para você, certo? Kaito sorriu calorosamente. Se possível, eu gostaria de realocar tudo para outro lugar e manter este lugar como uma lembrança. Embora seus pais neste mundo tivessem falecido há muito tempo, antes mesmo de ele ter a chance de conhecê-los, ele ainda era grato a eles. Eles lhe deram um lugar para chamar de lar. Depois de ajudar a Ásia com o jantar e apreciar a visão de Rias e Ásia em seus aventais, a refeição finalmente ficou pronta. Era a primeira vez que todos se reuniam na casa de Kaito para o jantar. A comida era farta e todos se divertiram imensamente. Depois do jantar, Rias foi a primeira a tomar banho. Ela estava completamente à vontade na casa de Kaito, deixando a porta do banheiro entreaberta. Kaito podia ver sua figura atraente através do cômodo cheio de vapor. Após um momento de apreciação, Kaito esticou-se no sofá. Vem aqui, Akeno ronronou, dando tapinhas em seu colo. Kaito olhou para cima e descansou a cabeça nas coxas de Akeno, assistindo televisão confortavelmente. Ele não conseguia se lembrar da última vez que tinha assistido TV. Capítulo 123. No passado, Kaito não tinha o luxo do lazer. Ele sempre tivera que dedicar seu tempo para aprimorar seu poder demoníaco ou aperfeiçoar sua força física. Mas as coisas eram diferentes agora.
Depois de aprender a técnica para melhorar seu físico usando o poder demoníaco, ficar mais forte tornou-se significativamente mais fácil. Ele descobriu que conseguia manter a técnica de melhoria constantemente, 24 horas por dia. Até Azazel, que lhe ensinara o método, ficou perplexo. Kaito simplesmente explicou que isso exigia apenas uma pequena parte de seu foco para manter a técnica, e não interferia em seu aprimoramento regular de poder demoníaco. Essencialmente, ele estava melhorando seu corpo e aprimorando seu poder demoníaco simultaneamente, economizando tempo drasticamente. Este desenvolvimento desencadeou uma onda de treinamento intenso entre seus colegas de clã. Xenovia, por exemplo, estava se esforçando implacavelmente, determinada a alcançar o limiar de demônio de classe alta exigido para a técnica de refinamento corporal e imitar o regime de treinamento de Kaito. Azazel não estava otimista quanto às chances delas. Apenas um monstro como Kaito, com seu controle absoluto, conseguiria tal feito. Nem o próprio Azazel conseguia, apesar de ter sido quem ensinou a técnica a Kaito. Aproveitando o calor do colo de Akeno e Mejima como travesseiro, Kaito observou o treinamento rigoroso de Xenovia na sala de estar e disse: Xenovia, é prudente se exercitar tão vigorosamente logo após uma refeição? Ele não queria desencorajar o entusiasmo dela, então ofereceu uma sugestão gentil. Afinal, para demônios, atividade extenuante após as refeições não era um problema. Mesmo pós-prandial, outras atividades eram perfeitamente aceitáveis. Xenovia continuou seu treino sem pausa, ofegando levemente. Está tudo bem, não é nada. Sua experiência me deu uma meta para o meu treinamento. Eu aguento. Kaito cerrou os lábios, optando por não discutir. Deixe-a, pensou ele. Contanto que ela esteja feliz. Afinal, um aumento na aptidão física não faria mal. Akeno e Mejima passou os dedos pelo cabelo de Kaito, rindo baixinho. Nem todo mundo consegue transformar o aprimoramento em um instinto como você, mas é uma boa meta pela qual se esforçar. Assistindo a novela melodramática na TV, Kaito balançou a cabeça com diversão. Parece estranho de repente ter tanto tempo livre. Anteriormente ele passava tanto tempo ficando mais forte que chegava a substituir o sono por isso. Agora, com seu aprimoramento automático 24 horas por dia, ele tinha abundância de tempo livre e não sabia o que fazer com ele. Ouvindo isso, Akeno inclinou-se, um sorriso sedutor brincando em seus lábios. Então, vamos fazer algo divertido. Kaito fingiu ignorância, perguntando com um leve sorriso: que tipo de coisas divertidas? Tipo o que fizemos na minha casa da última vez. As palavras de Akeno carregavam um tom sugestivo. Após sua transformação em mulher no santuário, Rias estivera de olho neles. Agora, porém, com a permissão explícita do Rei Demônio, o pensamento excitou Akeno. Ela pegou a mão de Kaito com um sorriso. Você consegue sentir? Meu coração está disparado. Mal posso esperar para me tornar um convê. Kaito, com a cabeça apoiada no colo de Akeno, olhou para ela. Devido ao ângulo, ele só conseguia ver metade do rosto dela. Esta vista também não é nada mal. Justo então, a voz de Asia Argento os interrompeu. Kaito, a pequena freira, vendo a demonstração íntima de Kaito e Akeno, sentiu uma pontada de tristeza. A Asia não quer ficar de fora. Ela correu e se jogou sobre Kaito. Mesmo agora, ela ainda usava seu avental. Ora, Akeno foi pega de surpresa. Ela não esperava que a normalmente inocente Asia fosse tão direta. Ela lançou a Kaito um olhar significativo. Você a ensinou bem. Esse olhar diz muita coisa. Kaito riu, batendo gentilmente nas costas lisas de Asia. Não se preocupe, Asia. Eu não disse que estava te deixando de fora. Asia plantou um beijo na bochecha de Kaito. Nossa, quanta ousadia. Akeno, embora ainda sorrisse, parecia um pouco ciumenta. O que vocês estão fazendo? Rias estava atrás do sofá, seu tom era ríspido. Ela tinha ouvido a comoção vinda do banheiro no meio do banho e não resistiu a sair para investigar. Não vá pegar um resfriado, disse Kaito, divertido com a reação de ciúmes de Rias enquanto observava as gotas de água presas à pele dela. Demônios pegam resfriado? Ele se perguntou. Provavelmente não. O poder demoníaco de Rias oscilou, evaporando a água instantaneamente. Sua pele lisa e pálida e sua figura perfeita eram cativantes. Ela inclinou-se para frente, puxando as bochechas de Kaito. Ai! Kaito estremeceu, achando adorável o bequinho de ciúmes de Rias. Está ficando tarde. Venha para a cama comigo, disse Rias, puxando-o firmemente em direção ao quarto. Ora, eu não posso ignorar isso. Akeno não ia desistir tão facilmente. Sim. A Asia também não pode desistir. Asia, encorajada, começou a desafiar a autoridade de Rias. Até Xenovia, ainda treinando diligentemente, interveio. Vocês já vão dormir? Kaito, lembre-se de guardar um pouco de energia para mim. Você prometeu ter filhos comigo. Kaito. Ele sentiu uma onda de tontura atingi-lo. O que está acontecendo? Pensou ele. Era uma batalha de 4 frentes pelo seu afeto? Que interessante. Talvez eu devesse dormir com a Koneko. Nossa Koneko é tão bem comportada, pensou Kaito, sorrindo para Koneko Toujou. A beleza de cabelos prateados e olhos dourados assistia à TV em silêncio. Ao ouvir as palavras de Kaito, ela apenas lançou-lhe um olhar e depois desviou o rosto. O que você está pensando? A Koneko ainda é jovem. Não deixarei você encostar um dedo nela. Eu não sou o suficiente para você? Rias bufou, puxando Kaito com firmeza para o quarto. Akeno e Asia, recusando-se a ficar para trás, seguiram-nos para dentro.
Na manhã seguinte, Kaito foi acordado por uma sensação de sufocamento. A sensação de não conseguir respirar tinha até permeado seus sonhos, onde ele estava espremido entre Rias e as outras, ofegando por ar. Ele abriu os olhos para a visão de uma perna longa, esbelta e branca bem na frente de seu rosto. De quem é essa perna? Está prestes a quebrar meu pescoço. Kaito tentou mover os braços para levantar a perna, mas eles estavam presos. O que? Ah, certo. Lembrei agora. Ontem à noite, sua cama suportou um peso para o qual não fora projetada. Uma cama feita para 3 pessoas no máximo, tinha de alguma forma acomodado 5. Ele conseguiu virar a cabeça, criando um pequeno espaço para respirar. Finalmente o ar fluiu para seus pulmões, mas ele sentiu o cheiro do mar. Deixe-me ver quem se atreveu a travar meu pescoço em um mata-leão com as pernas a noite toda. Com esse pensamento ele finalmente identificou a culpada. Xenovia. Que tipo de postura bárbara de dormir é essa? Kaito ficou sem palavras. Rias e Ásia dormiam com ele regularmente, mas suas posições de sono eram sempre normais, até pacíficas. Julgando por sua personalidade, Akeno não parecia o tipo que se debate durante o sono. Isso deixava apenas a Xenovia. Então, este é o lado selvagem dela? Ele retirou cuidadosamente o braço do abraço de Ásia e finalmente conseguiu tirar a perna de Xenovia de seu pescoço. Aquela chave de perna poderia ter realmente quebrado seu pescoço. Ele não estivera tão indefeso nem mesmo enfrentando todas as 4 ontem à noite. Descuido demais durante o sono, pensou ele. Kaito levantou-se, massageando a região lombar, percebendo quão resistente seu corpo havia se tornado. Depois das atividades de ontem à noite, ele ainda se sentia enérgico, e uma única noite de sono o havia rejuvenescido completamente. Nesse ritmo, o desejo de Xenovia pode se tornar realidade mais cedo do que o esperado. Olhando para a hora, ele começou a acordar as outras. Hora de levantar. As garotas na cama gemeram suavemente, abrindo os olhos preguiçosamente. Bom dia. Ria sorriu docemente. Ela amava a sensação de ser acordada por Kaito todas as manhãs. Vê-lo como a primeira coisa ao acordar sempre melhorava seu humor. Bom dia, Rias. Kaito sorriu, acariciando gentilmente cada uma das garotas, apreciando a sensação suave de suas peles. Logo todos estavam acordados. Como não havia necessidade de treino matinal, Kaito ajudou a preparar o café da manhã. Depois que todos comeram com tempo de sobra, Ria sugeriu que fossem a pé para a escola juntos. Eles costumavam se teletransportar, confiando na magia de alteração para evitar que seus colegas notassem algo em comum. Talvez fosse porque agora estavam todos vivendo juntos, mas Ria sentiu um desejo repentino de caminhar para a escola com todos. Kaito e os outros não tiveram objeções. A escola não era longe, então uma caminhada não faria mal. Banhados pelo sol da manhã, eles partiram juntos, conversando e rindo pelo caminho. Capítulo 124. Ao longo do caminho, muitos transeuntes olhavam para o grupo com surpresa. Não havia como evitar. O grupo continha garotas bonitas demais. Cada uma das 5 jovens possuía um charme e uma beleza únicos. À medida que se aproximavam da escola, a procissão causou um reboliço entre os estudantes que chegavam. Até onde podiam se lembrar, nunca tinham visto os membros do clube de pesquisa oculta chegarem à escola todos juntos. Não parecia incomum antes, mas vê-los reunidos hoje trazia uma sensação estranhamente nova. No entanto, esses pensamentos foram rapidamente descartados conforme a animação e a observação assumiram o controle. Nossa, a Ria-senpai é tão linda! E a Imejima-senpai? Ah, ela sorriu para mim. Muitas garotas sussurravam entre si, cativadas pela presença de Rias e Akeno Imejima. A beleza delas era reconhecida de forma praticamente universal dentro da escola. Koneko Toujou também era considerada a mascote da escola com uma fofura inegável. Ásia Argento e Xenovia IV, alunas transferidas e ex-exorcistas, ainda retinham um ar de santidade, apesar de terem reencarnado como demônios. Elas eram, sem dúvida, as mais novas deusas da escola. Talvez a figura mais controversa fosse Kaito, o aluno transferido. Não apenas ele era considerado a pessoa comum mais detestável aos olhos dos rapazes, mas as garotas também se viam nutrindo uma mistura de afeto e ressentimento por ele. Elas se lembravam de Kaito quando ele se transferiu pela primeira vez, sua autoapresentação fora monótona e comum. Seu sorriso constante o fazia parecer acessível, mas também não conseguia despertar o interesse delas. No entanto, após ingressar no clube de pesquisa oculta, ele gradualmente se tornou mais proeminente. A mudança mais significativa estava em seu comportamento. É claro que os sentimentos mistos das garotas vinham da conexão dele com Rias e as outras. Kaito era o único membro masculino do clube de pesquisa oculta, o que levava muitas garotas a vê-lo como um rival. De fato, dentro da Academia Kuo, os rivais de Kaito incluíam não apenas todos os rapazes, mas também uma parcela significativa das moças. Era uma situação bastante incomum. Naturalmente, comparados às admiradoras de Yuri não correspondido, os rapazes eram os que guardavam mais ressentimento contra Kaito. Tique. Droga. Aquele cara deve estar adorando ser chicoteado pela Ria-senpai e pela Akeno-senpai todos os dias. Ah, que inveja! Eu queria ser segurado nos braços da Akeno-senpai. A Koneko-chan é tão fofa. A Ásia está realmente segurando o braço do Kaito. Uau! Aquele desgraçado do Kaito merece morrer 1000 vezes. Os rapazes davam voz às suas frustrações, acreditando que seus sussurros fossem inaudíveis.
No entanto, Kaito e os outros podiam ouvir tudo. Ora, todos estão tão entusiasmados, disse Akeno Imejima, com seu sorriso gentil e postura graciosa inabaláveis. Kaito ouvia os comentários com um sorriso irônico no rosto. Eles parecem ter bastante opiniões sobre mim. Um bando de pervertidos, rebateu Koneko Toujou, encarando os rapazes de forma ameaçadora. A aura da garota de cabelos prateados e olhos dourados era poderosa, fazendo com que os meninos recuassem e desviassem o olhar timidamente. Rias, a maior beldade da escola, era imune a tal atenção. Mantendo sua postura elegante e reservada, ela conduziu o grupo em direção à sala do clube. Com o tratado de paz assinado, as 3 facções haviam se estabelecido em um período de tranquilidade. Até os eventuais demônios renegados haviam desaparecido, deixando Kaito sem alvos para suas atividades de caça por algum tempo. No entanto, isso também lhe deu tempo para cuidar de alguns assuntos pessoais. Amanhã era sexta-feira e o dia seguinte seria o das filmagens do comercial de Mai Sakurajima. Era a hora de resolver a situação problemática de sua namorada e da irmã mais nova terem trocado de identidade. No dia seguinte, assim que as aulas terminaram, Kaito foi direto para a casa de Mai Sakurajima. Inesperadamente a casa não estava escura. Todas as cortinas estavam fechadas. A única fonte de luz na sala de estar vinha da televisão. A visão demoníaca de Kaito, aprimorada na escuridão, permitia que ele enxergasse claramente. Ele avistou imediatamente a garota encolhida no sofá da sala, abraçando os joelhos. Era Nodoka Toyonyama, que agora carregava a aparência de Mai Sakurajima. O que ela estava fazendo? Kaito olhou para a televisão, notando um filme de terror passando. Ele o reconheceu rapidamente. Era o filme de terror aclamado pela crítica estrelado por Mai. Vendo Nodoka praticamente encolhida como uma bola, Kaito não pensou muito. Aproximou-se dela e tocou suavemente em seu ombro. Argue! Um grito agudo rasgou o ar enquanto Nodoka pulava com lágrimas surgindo nos olhos. Kaito estremeceu, com os ouvidos zumbindo pelo ruído repentino. Sua audição aprimorada, combinada com a proximidade do grito, parecia que ia estilhaçar seus tímpanos. Sou eu. Um pouco irritado, ele pegou o controle remoto e acendeu a luz do teto, iluminando a sala. O que foi isso? Por que você apareceu de repente desse jeito? Disse Nodoka, com a voz carregada de irritação. Kaito a observava, divertido ao ver o rosto de Mai exibindo tal expressão. Era inegavelmente fofo. Eu gostaria que fosse a Mai fazendo essa cara para mim. Ele riu, com um tom relaxado. Eu sempre uso magia de teletransporte. Não preciso usar a porta da frente. Conveniente, não é? Conveniente uma ova. Isso é invasão de privacidade. Privacidade. Kaito deu de ombros com indiferença. Tique. Qual é? Eu e a Mai somos praticamente um casal casado. Isso não é nada. Existe alguma parte do corpo da Mai que eu já não tenha visto? Nodoka colocou a mão na testa e suspirou. Sério, mana? Esse cara é um pervertido total. Kaito ignorou o comentário, olhando para as cenas assustadoras na tela da TV, completamente imperturbável. O que deu em você para ficar com as luzes apagadas vendo filme de terror? Eu vou gravar um comercial amanhã, então achei que deveria estudar a gestão de expressões da minha irmã, explicou Nodoka, suspirando. Parecia que seus esforços não haviam rendido nenhum resultado, e ela acabará assustando a si mesma em vez disso. O comportamento dela fez Kaito rebater, então me mostre a compostura da Mai. Eu não consigo. Minha irmã é sempre tão calma e centrada. É claro que ela é composta. Nodoka lamentou. Eu não entendo como você pode aprender gestão de expressões com um filme de terror, disse Kaito calmamente. Eu me lembro que o comercial era alegre. Você deveria estar estudando cenas de comédias escolares ou algo assim. É verdade. Ah, o que eu faço? As filmagens começam amanhã e eu não entendi patavina. Nodoka bateu o pé em frustração. Virando a cabeça, ela notou Kaito sorrindo para ela. Do que você está rindo, seu idiota sem coração. Eu só acho que a Mai fica fofa assim também, disse Kaito com um sorriso. Nodoka, com a aparência da sua irmã. Do que você tem medo? Na minha opinião, você só precisa mostrar a fofura da Mai, e isso é mais do que suficiente. O quê? Você é algum tipo de esquisitão? Eu só sou caidinho pela aparência da Mai. Eu sou fraco por rostos bonitos, e daí? Kaito admitiu sem vergonha. Nodoka ficou sem palavras. Embora ela também fosse encantada pela beleza de Mai Sakurajima, estou preocupada em afetar a carreira da minha irmã. Você não sabe? Minha irmã sempre acerta os comerciais dela de primeira. Não superestime a Mai. Esse é o resultado do trabalho duro dela. Não significa que os outros não possam aceitar os erros dela. Além disso, você não acha injusto esperar que a Mai sempre acerte tudo de primeira? O tom de Kaito era gentil, mas suas palavras revelavam sua preocupação com Mai. Todo mundo comete erros. As pessoas estão começando a deificar a Mai, como se ela tivesse nascido para filmar comerciais e filmes. Elas não veem o esforço e a dedicação dela, apenas consideram um acerto de primeira como algo garantido. Não é assim. A voz de Nodoka suavizou. Todo mundo admira e ama minha irmã. Você ousa dizer que não pensa dessa forma também? Kaito interrompeu. Essa reputação de acerto de primeira não se tornou um fardo enorme para você? Nodoka ficou sem palavras. Todos admiravam as habilidades de Mai Sakurajima, elogiando seu talento dramático como se fosse um dom natural. Eles davam como certas suas performances excepcionais. A frase "porque é a Mai Sakurajima" quase se tornará sinônimo de perfeição.
Isso demonstrava o quão cegas as pessoas estavam para o trabalho duro de Mai, tratando-a como se fosse um deus onipotente. Embora Mai nunca reclamasse, Kaito entendia a pressão que ela enfrentava. E a própria Mai era de fato incrivelmente talentosa, carregando o peso das expectativas de todos sem nunca decepcioná-los. Agora, com Nodoka se passando por Mai, ela estava vivenciando toda aquela pressão em primeira mão. Kaito quase sentia pena dela. Não havia como evitar. A pressão que vinha com um talento excepcional era imensa, tanto para si mesmo quanto para os outros. Nodoka permaneceu em silêncio por um longo tempo, finalmente compreendendo quão profundamente Kaito entendia mais Sakurajima. Kaito disse calmamente: agora você sabe quanta pressão a Mai sofre. É claro que eu entendo. Mas é exatamente por isso que eu preciso atuar bem. Não posso deixar o trabalho duro da minha irmã ser desperdiçado. Você está pensando demais. Você não vai melhorar magicamente até amanhã, disse Kaito com um sorriso. Calha a boca. Você não precisa ser tão direto. Nodoka rebateu. Eu acho que você deveria apenas ser você mesma. Não tem problema cometer erros. Na verdade, pode ser uma boa oportunidade para mudar a percepção das pessoas sobre a Mai. Kaito sentou-se confortavelmente no sofá, olhando para as críticas que surgiam após o término do filme. Eram todos elogios à atuação de Mai. Ele falou suavemente: a Mai é talentosa, mas trabalha ainda mais duro. Suas performances impecáveis elevaram tanto as expectativas de todos que deve ser exaustivo para ela manter esse nível. Capítulo 125. Nodoka Toyoyama olhou para Kaito, sentindo uma felicidade repentina pela irmã percorrendo seu corpo. Esse garoto, os olhos dele estavam realmente cheios de amor pela irmã dela. Nodoka entendeu o que Kaito quis dizer, mas logo percebeu que algo parecia estranho. Então, você está dizendo que eu não presto de qualquer jeito, então está apenas fazendo uso do que está disponível, certo? Kaito riu. Se você quiser ver por esse lado, suponho que seja uma forma de dizer: vá morrer, honestamente. Nodoka murmurou baixinho, exasperada. Olhando para o relógio, Kaito levantou-se. O ensaio de dança da Mai deve estar terminando agora. Vou buscá-la. Ah, espere. Nodoka de repente agarrou o pulso de Kaito. Kaito olhou para ela. O que foi? Eu suei bastante. Quero tomar um banho relaxante. Você poderia, esperar na sala até eu terminar? Ela parecia envergonhada, evitando o olhar dele. Por que você precisa que eu fique na sala enquanto toma banho? Kaito não conseguia seguir a lógica de Nodoka. Sabe o que é? Quando eu tomo banho sozinha, às vezes parece sinistro, explicou ela hesitante. Como se você sentisse que um fantasma pudesse estar te observando. Sim, exatamente. É essa a sensação. Nodoka sentiu vigorosamente. Kaito finalmente entendeu. Ele lançou um olhar sugestivo para Nodoka. Bem feito por assistir aqueles filmes de fantasma sozinha. Agora está ficando paranoica. Ah, cala a boca. Se você entende como eu me sinto, então apenas me ajude. Nodoka estufou as bochechas, subitamente achando Kaito indelicado. Comparado à atenção que ele demonstrou pela irmã dela antes, deve ter sido fingimento, com certeza. Desculpe, eu não consigo me identificar nem um pouco. Quanto ao que eu disse antes, é porque eu sei que espíritos realmente existem neste mundo. Quero dizer, até demônios como eu existem, deuses existiram, então é perfeitamente normal que fantasmas existam também, não é? Kaito exibiu um sorriso brincalhão, provocando Nodoka deliberadamente. Como esperado, o rosto de Nodoka empalideceu ao ouvir as palavras dele. Ela olhou nervosamente ao redor da sala, sentindo subitamente como se o apartamento vazio estivesse agora lotado. É sério. Não me assuste. A voz dela tremeu. Vendo o medo genuíno dela, Kaito achou ainda mais divertido. Talvez tenha uma fantasma mulher no banheiro agora mesmo, igual nos filmes. Nodoka estava genuinamente aterrorizada e perdeu completamente a piada. Então eu não vou tomar banho. Pode ser. Kaito cedeu, percebendo que tinha levado a provocação longe demais. Olha só para você, morrendo de medo. Eu estava brincando. Vá tomar seu banho. Eu preciso buscar a Mai. Mas, você ainda poderia esperar na sala até eu terminar. Nodoka estava claramente ainda com medo. Kaito suspirou. Você está com tanto medo assim? Mesmo que houvesse um fantasma, eu não conseguiria te salvar de dentro do banheiro, conseguiria? Você vai morrer de qualquer jeito, então vá logo se lavar. Como assim, morrer de qualquer jeito? O que você está dizendo? Nodoka estava exasperada. Esse cara estava ficando cada vez mais ridículo. Se você está com tanto medo, que tal tomarmos banho juntos? Eu já tomei banho com a Mai antes, então você não precisa ter vergonha. Kaito sorriu calmamente acomodando-se de volta no sofá. Eu preciso perguntar para minha irmã sobre isso. Claro, ligue para a Mai e peça a permissão dela então, disse Kaito com uma risadinha. Nodoka piscou finalmente percebendo que ele estava provocando-a novamente. De jeito nenhum. Isso não vai acontecer. Vá morrer. Morra 10.000 vezes. Ela saiu pisando fundo em direção ao banheiro com sua troca de roupa, enquanto Kaito folheava casualmente uma revista. Ele só se animou quando encontrou um ensaio fotográfico com Mai Sakurajima. Embora tivesse assustado Nodoka completamente com sua brincadeira, ele de fato ficou até que ela terminasse o banho antes de ir embora. É claro que ele esperou do lado de fora do banheiro. Desde que trocou de identidade com Nodoka, a agenda de Mai Sakurajima tornará-se lotada. Ela raramente voltava para casa antes do final da noite. Como uma idol comercial, o grupo de Nodoka tinha apresentações frequentes.
Elas tinham shows todos os sábados e recentemente receberam um convite para um grande evento. Consequentemente, Mai vinha praticando dança até tarde da noite quase todos os dias. Kaito chegou ao estúdio de dança exatamente quando o ensaio delas terminou. Hein? Quem aquele cara está procurando? As integrantes do Projétil Doce notaram Kaito. Intrigadas pelo belo jovem, sussurravam entre si. Ele veio me buscar, admitiu Mai Sakurajima francamente. Mesmo com a aparência de Nodoka, sua aura distinta era facilmente reconhecível. É, Nodoka, ele veio te buscar? Ele é seu namorado? Não, ele é o namorado da minha irmã. Ele só veio me buscar hoje, explicou Mai com um sorriso, criando uma desculpa conveniente para Kaito. Ah, a irmã da Nodoka. Não é a Mai Sakurajima Senpai? O namorado da Mai Senpai? As integrantes do Projétil Doce arfaram em uníssono. Por causa da percepção alterada, o relacionamento de Mai e Kaito fora mantido em segredo. No entanto, a julgar pela admissão aberta de Mai, parecia que ela estava pronta para tornar o namoro público. Afinal, ela nem estava mais se dando ao trabalho de esconder. Kaito aproximou-se e acenou para Mai. As garotas já haviam se reunido ao redor. Você é mesmo o namorado da Mai Senpai? Kaito olhou para Mai com surpresa. Ela permaneceu calma. Ela mesma tinha dito aquilo, afinal. Pela expressão de Mai, Kaito entendeu. Ele sorriu educadamente para as integrantes do Projétil Doce. Sim, a Mai me pediu para buscar a Nodoka. É sério? Aquela grande estrela tem mesmo um namorado. A aura de Mai Sakurajima era realmente impressionante. Kaito não se incomodou com a reação delas. Ele apenas riu baixo. Ela é humana também. É normal ela ter um namorado, não é? Hehe, é verdade, mas ela é uma pessoa tão incrível que naturalmente ficamos curiosas. Elas tagarelavam entre si, com os olhares fixos em Kaito. Mas Kaito já tinha visto de tudo. Ele não se abalou nem um pouco. Ele sorriu para elas e dirigiu-se à mulher de meia-idade que parecia ser a empresária do grupo. A Mai está esperando em casa, então eu e a Nodoka vamos nos retirar. Oh, tudo bem. Sinta-se à vontade para visitar quando quiser. Nossa apresentação no palco está prestes a começar. Vou pedir para Uzuki te dar alguns ingressos para os bastidores. Obrigado. Eu com certeza virei apoiar vocês. Kaito sorriu educadamente aceitando a oferta. Ele pretendia ver Mai dançar. Tal oportunidade não poderia ser desperdiçada. Sob o crepúsculo tênue, Kaito e Mai Sakurajima caminhavam lado a lado pela rua. Como Mai estava atualmente com a aparência de Nodoka, Kaito não precisava manter a magia de alteração de percepção constantemente. E então, como a Nodoka está se saindo? Mai perguntou sobre o progresso da irmã. O mesmo de sempre. Ela não tem confiança em si mesma. Você não tentou encorajá-la? Isso não parece estar na minha descrição de cargo, disse Kaito, dando de ombros. Mai estendeu a mão e deu um beliscão gentil na bochecha dele. Como meu namorado, me ajudar a cuidar da minha irmã faz parte do acordo, não faz? Você quer dizer encorajá-la com palavras gentis? Ela não é mais criança. Kaito riu baixo. E você não estava preocupada que eu tentasse dar em cima dela? Como se tivesse tocado em uma ferida, Mai o encarou seriamente. Eu não te disse para ser inapropriado com ela. Só posso dizer que vou tentar o meu melhor, disse Kaito, fazendo beicinho. Então, você está pedindo a um demônio para confortar uma garota? Não é pedir demais? Minha especialidade é instigar os desejos internos delas, sabe? Mai suspirou suavemente. Você tem razão. A culpa é minha por ter expectativas irreais sobre você. Kaito deu de ombros, fingindo impotência. Sinto muito por te decepcionar. Virando-se para olhar para Mai, ele disse suavemente. Você precisa se decidir, sabe? Você entende que o problema está em você, e ainda assim está pedindo para mim, um estranho, desatar esse nó? Você não é um estranho. Você é o meu homem. Eu agradeço o sentimento. Kaito sorriu largo, mas o sorriso sumiu rapidamente quando ele ficou sério de novo. Mas não vai funcionar. Isso é uma questão emocional entre vocês duas irmãs. Eu não posso interferir demais. Mai era inteligente. Ela até já tinha percebido a raiz dessa situação peculiar antes de Kaito. No entanto, não conseguia se obrigar a resolver o problema. Kaito realmente se sentia exausto lidando com essas duas irmãs. Vamos esperar até amanhã. Nós emocionais só podem ser desatados gradualmente. Repito, vou tentar o meu melhor. Kaito sorriu gentilmente passando o braço pela cintura de Mai. Você está andando devagar demais. Vamos voar de volta. Eu não quero exatamente que você me toque agora, disse Mai, olhando para baixo para a mão dele em sua cintura. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!